A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Eu sou o pastor Wyver Lake, aqui da nossa igreja sede no Gama, em Brasília. É uma alegria estar com os amados irmãos e todas as nossas igrejas espalhadas pelo Brasil, engajados na obra do Senhor Jesus e, sobretudo, nesta empreitada da leitura bíblica diária. Que o bondoso Deus continue nos abençoando a cada dia e nos trazendo o conhecimento da sua vontade através da sua maravilhosa palavra. Quero deixar a cada um de vocês um grande e carinhoso abraço em Cristo Jesus. O capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo de número 47 do livro de Gênesis. A revelação bíblica demonstra que a providência de Deus não é uma doutrina abstrata, mas que diz respeito à vida diária num mundo mau e decaído. Toda pessoa, vez ou outra, experimenta o sofrimento e as intempéries da vida em certas ocasiões. E daí surge a inevitável pergunta: por quê? Essas experiências de adversidades alvitram o problema do mal e do seu lugar nos assuntos de Deus. Deus permite que os seres humanos experimentem as consequências do pecado que penetrou no mundo através da queda de Adão e Eva. José, por exemplo, sofreu muito por causa da inveja e da crueldade dos seus irmãos. Vocês conhecem muito bem a história, mas quero reprisar aqui alguns pontos importantes da sua trajetória de vida, para facilitar assim a nossa compreensão acerca do que descreve o capítulo 47 de Gênesis. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos e continuou como escravo de Potifar no Egito. Mesmo sendo escravo, vivia no Egito uma vida temente a Deus, quando foi injustamente acusado de imoralidade e lançado no cárcere e mantido ali por quase 2 anos. O crente, para usufruir os cuidados providenciais de Deus em sua vida, tem responsabilidades a cumprir conforme a Bíblia revela. Ele deve obedecer a Deus e à sua vontade revelada através da sua palavra. Observemos que no caso de José, por exemplo, fica claro que por ele honrar a Deus mediante sua vida de obediência, Deus também o honrou ao estar com ele. Para termos sobre nós o cuidado de Deus quando em aflição, devemos clamar a ele em oração e fé perseverante. Pela oração e confiança em Deus, experimentemos a sua paz, recebemos a sua força, a misericórdia, a graça e a ajuda em tempos de necessidade. O livro de Gênesis, no capítulo 47, nós vamos ver que José informa a Faraó que a sua família havia chegado ao Egito. Após o encontro de José com seu pai, descrito no capítulo anterior, o de número 46, aqui no capítulo 47, a partir do versículo 1, José anuncia a Faraó que seu pai e seus irmãos haviam chegado. Diz assim o versículo 1: Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. O encontro com Faraó foi memorável. José tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 dentre os irmãos, escolhidos com tal propósito por José, e os pôs diante de Faraó, o qual informaram a Faraó que o desejo de peregrinar naquela terra, porque de onde estavam vindo não havia pasto e a fome era grande. E aí, logo em seguida, nós vamos ter o encontro de Jacó com Faraó, a partir do versículo de número 6, quando falou Faraó a José: A terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Queridos, Gósen era uma área no delta do Nilo.
bem irrigada e perfeitamente apropriada para o pastoreio exercido pela família de Jacó. O rei concordou que se estabelecessem naquela região, onde ficavam os melhores pastos. Pediu também a José que escolhesse os melhores dentre eles, homens capazes, como diz o versículo 6, para ocuparem cargos de responsabilidade entre seus vaqueiros. O Egito gastava muito dinheiro e dispendia grandes esforços na criação de excelente gado. A partir do versículo de número 10, e aí nós vamos encontrar o ponto alto da ocasião dentre Jacó, José e Faraó, está lá no versículo de 7 a 10. E quando José apresentou seu idoso pai ao rei, Jacó o abençoou, conforme descreve o versículo de número 7. A apresentação do pai de José ao Faraó deve ter sido uma ocasião importante. Surpreendentemente, Jacó o abençoou. Ora, era o rei do Egito, em seu papel de anfitrião, que normalmente pronunciaria a bênção sobre o patriarca, por causa de sua grande admiração por José. Mas em vez disso, foi o visitante que abençoou o anfitrião em nome do Deus vivo. Assim, Jacó obedecia ao comando divino para que os descendentes de Abraão fossem uma bênção, conforme descreve Gênesis 12, versículo 2. Quando foi interrogado sobre a sua idade, o patriarca respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos de meus pais nos dias das peregrinações. Versículo de número 8. E Faraó disse a Jacó, quando ele pergunta quantos são os dias dos anos da sua vida. É interessante que a pergunta de Faraó indica que a longevidade da família patriarcal era algo verdadeiramente excepcional, mesmo para aquele período. Jacó respondeu à pergunta com humildade e honestidade, porque o patriarca viveu anos muito difíceis e maus. O longo tempo de rivalidade com seu irmão Esaú e a luta ferrenha com o sogro Labão marcaram as primeiras décadas da sua vida. Após esse período, Jacó experimentou a dor e a tristeza de ter supostamente perdido seu filho querido. Jacó, então, com 130 anos, viveria menos do que Abraão, que viveu 175 anos, Gênesis 25, 7. E Isaac, que viveu 180 anos, Gênesis 35, 28. Mas ainda assim, só morreria aos 147 anos ali no Egito, conforme descrito em Gênesis 47, 28. Sua vida fora marcada por uma série de peregrinações. Parecia-lhe curta comparada com as vidas mais longas de Abraão e Isaac. Mas com a ajuda de Faraó, José conseguiu um ótimo lugar para instalar sua família. Como o homem encarregado da distribuição de alimento durante a fome, José garantiu que sua família fosse plenamente suprida. A fome era severa, mesmo no Egito, e não havia pão em toda a terra, conforme descreve o versículo de número 13. No versículo 14, a gente vê uma outra situação. A prata era a moeda utilizada na época. Os egípcios detinham os estoques de alimento. Logo, a riqueza e o poder daquela nação cresceram imensamente. Por quê? O povo dava aos administradores, em troca dos mantimentos, tudo o que possuía: a prata, o gado e as propriedades. Canaã também continuava a sofrer as consequências da escassez. Interessante que, providencialmente, Deus havia colocado José como administrador do sustento. José então aumenta o domínio de Faraó na terra do Egito.
Conforme as condições da fome que foram piorando, os egípcios começaram a passar reais necessidades. E as Escrituras descrevem e dizem que não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Entre o versículo 15 e 19, a gente consegue interpretar que a população ficou sem moeda de troca, que era a prata. Começou a levar aos administradores seus rebanhos, versículo 17, para comprar o quê? Comida. A partir do momento em que não havia mais animais, e aí já no ano seguinte, os homens começaram a ceder as suas terras. Desta forma, a riqueza dos povos vizinhos ao Egito foram transferidas para os domínios de Faraó. No versículo de número 20, a gente entende que o rei do Egito se tornou então o dono de toda a terra. Isso, por fim, levaria ao abuso de poder. Mas para ler sobre a exploração dos israelitas, precisamos ler o livro de Êxodo, que o será feito oportunamente. Mas ainda em Gênesis 47, no versículo 21, a gente entende que a mudança das pessoas de suas terras para as cidades, que quando houve uma migração, foi um acontecimento que influenciou significativamente as relações políticas e sociais do Antigo Egito. As pessoas vinham ter com José à procura de alimento para suas famílias quando o dinheiro acabou. O que eles fizeram? Trocaram seu gado por cereais, conforme descrito no versículo 17. Finalmente, tiveram que enviar suas terras e seus corpos a Faraó, a fim de obter alimento. Assim, todas as terras do reino, com exceção das que pertenciam aos sacerdotes, passaram às mãos de Faraó. Interessante isto, né? Exatamente um sistema feudal em pleno desenvolvimento foi o que resultou. O governo fornecia sementes ao povo e o povo pagava 20% de sua produção ao Estado. Era uma situação desesperadora, mas o povo concordou a fim de ter o que comer. E ainda agradeceram a José, conforme o versículo 25, quando eles chegam para José e dizem: olha, a vida nos tem dado, seremos escravos de Faraó. O que vemos aqui é que a extrema conjuntura tornou necessária tais medidas drásticas, e assim o povo do Egito veio a ser servo de Faraó e as suas terras se tornaram propriedades do Estado. No versículo 22, a gente vê um tratamento diferencial dado por José aos sacerdotes das religiões pagãs daquela nação. Pode ser, para nós, a mais problemática questão em sua administração do Egito. Sem dúvida, isso pode ter acontecido em virtude de algum tipo de influência poderosa que os sacerdotes exerciam no palácio. Não obstante, esta atitude pareceu ser uma estranha concessão de José, um homem de Deus, aos homens que defendiam as religiões pagãs. O fato de que os sacerdotes estavam sob um sistema de sustento regular de Faraó pode simplesmente ter deixado José de mãos atadas acerca das reformas que ele gostaria que fossem feitas. Do versículo 23 a 26, como a terra estava em poder do rei, José impôs um sistema de taxas ao povo. O faraó forneceria as sementes para o plantio, mas 1/5 de toda a colheita seria recolhido aos cofres reais. Esta se tornou uma prática padrão no Egito, conforme descrito no versículo 26. As pessoas responderam com gratidão, porque José salvara a vida deles. A partir do versículo de número 27, nós entendemos uma outra situação.
A família de Jacó não teve de vender as suas posses a fim de comprar alimento, visto que José controlava todos os suprimentos e ele deu aos seus tudo aquilo de que precisavam. No versículo 28, nós entendemos também que, mesmo que Jacó, após o reencontro com seu filho José, considerasse a possibilidade de morrer, Deus ainda lhe deu um bom número de anos para que este desfrutasse dias melhores com a sua família. Versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Caminhando para o final do capítulo 47, do versículo 28 até o 31, nós interpretamos que Jacó ainda tinha algumas coisas para acertar antes de sua partida final. Primeiro, ele quis que José prometesse sepultá-lo em Canaã. Depois, quis abençoar cada um dos filhos de José. E aí, queridos, chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse: que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa. E aí está descrito entre o versículo 28 e 31, que esta ação indica um ato solene de compromisso, para verificar o mesmo pacto entre Abrão e seu servo. E usa comigo, disse ele, de beneficência e verdade. Interessante que esta expressão significa: demonstre para comigo a máxima lealdade em suas palavras e ações. Podemos dizer que Jacó queria que José fosse fiel, assim como Deus foi fiel às suas promessas. Então Jacó pediu: não me enterres no Egito. Jacó pediu para ser enterrado em Canaã, na terra prometida aos seus descendentes. Com isso, demonstrou a sua fé vigorosa nas promessas divinas. E ainda do versículo 28 ao 31, aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, Jacó viveu seus últimos anos em paz, fartura e felicidade. Antes do fim da vida, fez José prometer que o levaria de volta a Canaã para o sepultamento. Sua vida foi tumultuada, queridos. Suas peregrinações foram longas, mas ele queria que seus ossos fossem sepultados ao lado de Abraão, Isaque, Sara, Rebeca e Lia. O lugar da sepultura mencionado por Jacó era a caverna de Macpela, comprada por Abraão na ocasião da morte de Sara. O corpo de Jacó seria colocado a repousar ao lado dos outros patriarcas. De acordo com a narrativa do versículo 31, Jacó virou-se sobre o seu rosto e estendeu-se na cama, de modo que a sua cabeça tocou na cabeceira. Assim, humilde e reverentemente, ele se prostrou. Antes da morte de Jacó, ele adotou os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, elevando-os à categoria de seus próprios filhos. Portanto, quando a terra prometida foi distribuída às tribos, muitos anos mais tarde, José recebeu 2 quinhões inteiros. Assim Raquel tornou-se a mãe de 3 tribos no reino de Israel. O período final da vida de Jacó foi assim surpreendente. E, fazendo uma rápida análise do capítulo 47 de Gênesis, ele termina informando que Jacó viveu mais 17 anos no Egito, totalizando 147 anos. Ali sua família prosperou e se multiplicou. Quando o tempo de sua morte já estava se aproximando, Jacó chamou José e o fez jurar que não deixaria que fosse enterrado no Egito, mas que o levaria para sepultá-lo em Canaã junto de seus pais. Interessante que no versículo 31, José confirmou solenemente a Jacó que seu pedido
seria atendido. Aqui se encerra o capítulo 47 de Gênesis, nos levando a refletir que a fidelidade a Deus deve ser uma prática nossa todos os dias da nossa vida. Assim Deus nos abençoará e cumprirá também seu propósito em nossas vidas, nos suprindo em tudo. O ponto alto, queridos, do capítulo 47 é retratado quando Jacó vai ter um encontro com Faraó e o abençoa. O outro ponto interessante também é quando sua família é protegida pelo Senhor e tem todas as suas necessidades atendidas, são abençoados pelo Senhor. E o último ponto que eu quero ressaltar deste capítulo é a fidelidade para com o Senhor. E esta fidelidade que fique para a nossa reflexão deve ser uma prática nossa todos os dias da nossa vida, porque é através da fidelidade que Deus nos abençoará, cumprindo em nós tudo aquilo que Ele deseja cumprir. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.